tema da nossa aula de hoje é um pouco mais sobre psicopedagogia. O que seria essa área da psicopedagogia? Com certeza vocês já sabem responder sobre que área é essa, mas é importante que a gente lembre que a psicopedagogia é uma área bastante ampla. É uma área que se preocupa em estudar o processo de aprendizagem de uma forma interdisciplinar. Então, esse caráter interdisciplinar, esse status interdisciplinar da psicopedagogia é que caracteriza a diferença de uma área estudando o processo de aprendizagem. Outra coisa importante de a gente lembrar nesse momento é que vocês possam fazer uma reflexão em relação assim, por que vocês escolheram essa especialização, esse estudo mais aprofundado da psicopedagogia? Isso é importante porque a psicopedagogia não vai te subsidiar em apenas fornecendo algumas novas técnicas para que você utilize no contexto educacional em que você trabalha. A psicopedagogia, ela fornece para esse profissional que procura essa especialização uma forma de ressignificar o seu próprio processo de aprendizagem. Então, é um compromisso muito grande quando você trabalha com a psicopedagogia, em que você tem que ter ou tem que dar conta inicialmente do seu processo de aprendizagem. Porque se você quer compreender o processo de aprendizagem do outro, seja em que contexto for, é importante que primeiro você tenha essa ressignificação do seu processo de aprendizagem. É importante lembrar que quando você ressignifica um processo de aprendizagem, você não está atingindo só o teu ser profissional. Na verdade, você vai ter que ressignificar isso na tua proposta de vida, na tua visão de mundo, na tua visão de homem. Então, essa modificação, essa transformação, ela vai fazer com que esse profissional tenha, enquanto pessoa, uma transformação na sua vida cotidiana, aqueles papéis que ele assume, que você vai assumir na vida cotidiana. Então você se transforma enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho, enquanto vizinho, enquanto usuário de um transporte coletivo, porque assim você vai ter internalizado essa ressignificação da aprendizagem. E isso é necessário para que você possa fazer uma boa intervenção psicopedagógica, seja ela em qualquer um dos contextos. Por isso, o objeto de estudo da psicopedagogia é o processo de aprendizagem. É um processo de aprendizagem que não está vinculado apenas ao processo de aprendizagem sistemático, porque a gente sabe que a aprendizagem ela se dá na construção da história do sujeito. Quando a criança chega na escola, ela já tem um processo de aprendizagem estabelecido e que é importante que se reconheça isso nesse momento. Então, o objeto de estudo da psicopedagogia, ele não vai trabalhar com dificuldades de aprendizagem, porque, na verdade, o importante é que se conheça qual é o processo de aprendizagem, como esse sujeito desenvolve os mecanismos, as modalidades, as habilidades, as potencialidades, às vezes as dificuldades em relação à aprendizagem. Nós vamos propor uma concepção teórica para se estudar o objeto de estudo, que é a epistemologia convergente, mas antes disso, é importante que você reconheça dentro dessa linha teórica da epistemologia convergente qual é a concepção teórica, que postulados essa linha da epistemologia convergente usou para falar sobre o processo de aprendizagem. Então, é importante que a gente tenha noção de que a aprendizagem pode ser estudada, pode ser vista, olhada, entendida a partir de algumas concepções. E essas concepções são a concepção interacionista, a concepção inatista e a concepção ambientalista. Qual é o conceito de cada uma dessas concepções? A concepção inatista é uma concepção que vê a aprendizagem a partir de todo um referencial genético que o sujeito traz. Qualquer aprendizagem só vai se dar se você considerar essa carga genética, esse caráter hereditário que traz o sujeito. Então é como se você dissesse assim, filho de peixe, peixinho é. Então, tantas vezes a gente diz, não, eu sou como professor interacionista, eu acredito no Vygotsky, no Piaget, que trazem toda essa questão da interação na sua concepção sobre a aprendizagem, mas na verdade você às vezes diz assim na escola, olha, ele é igual ao pai dele, ele é assim, ele funciona dessa forma porque o pai também funciona.
E essa concepção é inatista, essa concepção está responsabilizando só o sujeito pelo processo de aprendizagem dele. Em nenhum momento está vinculado a qualquer situação no meio, a qualquer outra interação que possa acontecer. Já a concepção ambientalista é uma concepção que coloca todo o caráter necessário para a aprendizagem a partir da situação do meio, desconsiderando qualquer situação que o sujeito traga como referência para a aprendizagem. Então é como se você tivesse uma situação tal que você propusesse a um grupo de alunos, a um grupo de pessoas e todos pudessem aprender da mesma forma, porque são as condições do meio que estavam favorecendo a aprendizagem. E a gente sabe que as características individuais são bastante importantes da aprendizagem. A nossa terceira concepção é a concepção interacionista, que é a concepção que a epistemologia convergente usa para entender e compreender o processo de aprendizagem. Considera que a aprendizagem só é possível se houver uma interação entre as características do sujeito, aquelas características que ele traz dentro desse código genético, dessa hereditariedade necessária e que deve ser considerada dentro da aprendizagem, mas a aprendizagem só acontece a partir da relação que esse sujeito estabelece com o meio. E aí